A ambição mata mais sonhos do que a pobreza jamais poderia. Isso porque a pobreza é um inimigo externo que você pode lutar, mas a ambição é um inimigo interno que você alimenta todos os dias. Este é um relato de um homem que compreendeu essa diferença, que aprendeu que o verdadeiro sucesso não vinha de correr para a frente, mas de reconstruir quando tudo desabava. Imagine uma criança que aprende desde cedo que o mundo é dividido em dois grupos, aqueles que servem e aqueles que são servidos. Krishnan nasceu no primeiro grupo. Sua mãe não apenas trabalhou, sua mãe se sacrificou. Seu pai não apenas ganhou dinheiro. Seu pai acreditava que existia uma hierarquia natural que era imutável. Para uma criança, absorver essa mensagem é absorver uma sentença de vida. Você é inferior, você permanecerá inferior. Acostume-se. Mas há crianças que recebem essa mensagem e a aceitam passivamente. E há crianças que recebem e a transformam em combustível. Krishnan era do segundo tipo. Enquanto outras crianças corriam atrás de bolas, ele corria atrás de conhecimento. Não porque acreditava que o conhecimento o salvaria, mas porque sabia instintivamente que era a única coisa que ninguém poderia tirar dele. Podia tirar seu dinheiro, podia tirar sua casa, podia tirar sua segurança, mas não podia tirar o que ele aprendia. A escola era seu templo. Cada matéria era um ritual. Ele se sentava na frente, fazia perguntas que os professores não conseguiam responder, lia livros que não lhe pertenciam. Em um ambiente onde crianças pobres eram esperadas a saber seu lugar, Krishnan estava claramente perdido naquele lugar. Um professor o viu dessa forma e fez algo extraordinário. Não apenas ofereceu ajuda, ofereceu esperança, ofereceu financiamento para a educação superior. Aos 18 anos, Krishnan entrou em uma universidade. Pela primeira vez em sua vida, ele estava rodeado por crianças cujos pais tinham dinheiro. Mas ele percebeu algo que o surpreendeu. Muitos daqueles filhos de ricos eram intelectualmente medíocres. Eles tinham acesso, mas não tinham fome. Krishnan tinha fome. Aquela fome valia mais que qualquer herança. 2 anos se passaram. Krishnan estava aprendendo, estava crescendo, estava imaginando uma vida onde seria respeitado não por sua família, mas por seu próprio mérito. Então as cartas começaram a chegar. Sua mãe estava doente. Seu pai havia sido demitido. Havia dívidas, havia desespero. A universidade se tornou um luxo que sua família não podia mais financiar. Não havia nenhuma discussão dramática, nenhuma cena de filme. Ele simplesmente saiu. Aos 20 anos, Krishnan estava em um uniforme verde do exército indiano. Não era a carreira que ele havia planejado, mas era a segurança que sua família precisava. Estava destacado em uma montanha fria, decodificando comunicações militares para as forças aliadas. O trabalho era monótono, era repetitivo, mas era previsível. E previsibilidade significa que você pode enviar dinheiro para casa a cada mês sem falhar. Durante 5 anos, isso foi suficiente para ele. Não era felicidade, não era realização, mas era estabilidade. Até 1943, quando a notícia chegou. Uma fome havia descido sobre sua região. Não era escassez ocasional, era morte em massa. Era crianças caindo nas ruas. Era o tipo de sofrimento que não pode ser ignorado por alguém que ainda tem consciência. Krishnan tomou uma decisão que definiria quem ele era. Deixou o exército, não formalmente, não através de canais apropriados. Ele simplesmente saiu, voltou para sua região e procurou trabalho no departamento de distribuição de alimentos governamental. Seu trabalho era simples: garantir que comida chegasse às pessoas que estavam morrendo. Mas o departamento era uma máquina de corrupção. Funcionários
desviavam recursos. Vendedores falsificavam documentos. O sistema inteiro era uma conspiração que transformava a ajuda humanitária em lucro privado. Krishnan chegou e fez algo que ninguém esperava. Começou a criar ordem, criou sistemas de rastreamento, criou responsabilidade, criou transparência. Dentro de semanas, a corrupção havia desaparecido. Comida chegava aos necessitados. Pessoas que deveriam ter morrido estavam vivas. Sua reputação cresceu. Pessoas começaram a chamar de aquele homem honesto. Ninguém chamava assim em governos. Aquele tipo de honestidade era considerada ingenuidade. Quando a crise terminou, Krishnan retornou ao exército. Dessa vez com um propósito diferente. Ele não era mais apenas um soldado, era alguém que provou que poderia impactar sistemas. Subiu para oficial, tornou-se capitão, tinha autoridade, tinha o respeito. Tinha a vida que havia imaginado quando era criança pobre. Então conheceu Leela em uma festa. Ela não era linda apenas fisicamente. Havia algo em seu rosto que revelava que seu cérebro funcionava em velocidade diferente. Ela o observou falar sobre suas ideias, sobre seus valores, sobre sua forma de ver o mundo. Quando ele terminou, ela perguntou uma coisa simples, que destruiria toda a sua vida cuidadosamente construída. Por que você acha que um uniforme define quem você é? O pai dela era rico, ofereceu casamento. Krishnan aceitou porque reconheceu em Leela o mesmo tipo de fome intelectual que tinha. Não era amor de filmes, era reconhecimento. Era alguém que acreditava que ele poderia ser mais do que era. Leela o convenceu a deixar o exército. Seu pai tinha um negócio têxtil. Por que Krishnan não ingressava? Por que não construía algo dele mesmo? O exército era seguro, mas segurança é a morte lenta de quem tem ambição genuína. Krishnan deixou o exército. Começou como vendedor ambulante de pano. Viajava de cidade em cidade. Batia em portas de lojas, oferecia amostras. As pessoas o ignoravam. Alguns riam. Um ex-capitão agora era um vendedor sem importância. Mas Krishnan estava aprendendo algo que a maioria dos empresários nunca aprende: como pensar como seu cliente. Ele observava quais panos as mulheres pegavam, qual cor atraía sua atenção, qual padrão a mantinha observando. Estava aprendendo o idioma invisível do desejo. Aquele conhecimento se tornaria a arma mais poderosa de sua carreira. Em 1958, ele descobriu um tecido em Tamil Nadu que tinha um defeito particular. As cores sangravam quando lavadas. Tecelões indianos consideravam isso um fracasso. Krishna viu uma narrativa, viu a possibilidade de uma história que poderia vender. Abordou importadores americanos e disse algo ousado: este tecido oferece algo que nenhum outro tecido oferece. Cada vez que sua esposa lava roupa, ela obtém novamente uma peça diferente. É como possuir múltiplas roupas com o preço de uma. Os americanos amaram aquela história. Compraram tanto que ele mal conseguia produzir o suficiente. O dinheiro começou a chegar, mas Krishnan sabia que ser intermediário significava sempre estar dependente de outra pessoa para produzir. Queria criar seus próprios produtos. Queria controlar toda a cadeia. Leela continuava alimentando essa ambição. Um dia ela voltou de Londres e disse: aquelas rendas escocesas que vi sendo usadas em vestidos de alta costura, por que a Índia não as produz? A resposta era óbvia. Porque ninguém tinha as máquinas, ninguém tinha o conhecimento, ninguém tinha o capital. Krishnan teve as três coisas porque acreditava que deveria ter. Em 1964, ele abriu a primeira fábrica de rendas de qualidade internacional da Índia. O nome era Leela Scottish Lace. Dentro de anos, a empresa estava exportando para os Estados Unidos. Atrizes de Bollywood usavam seus produtos. Celebridades internacionais
Pediam suas peças como presentes. Ele havia alcançado riqueza genuína, mas riqueza em um país economicamente instável é como ter água em uma peneira. Em 1979, máquinas quebraram. O governo proibiu importações de peças de reposição. Sua empresa simplesmente parou. Não havia produção, não havia receita, havia apenas dívidas acumuladas. Aos 57 anos, depois de 20 anos construindo uma empresa, Krishnan estava economicamente destruído. Sua casa seria confiscada. Sua família seria desalojada. Havia momentos em que ele considerava que tudo havia terminado, que ele havia falhado. Então, chegou um telefonema, um homem chamado Rajendra, sim, precisava de alguém que pudesse manufaturar roupas casuais para marcas americanas. Ele tinha clientes importantes visitando a Índia em 2 semanas. Se Krishnan pudesse fornecer amostras, haveria lucro. Havia uma chance, uma única chance. Krishnan pegou o dinheiro que tinha, comprou máquinas velhas, alugou um espaço em sua fábrica fechada e começou a trabalhar. Escolheu um tecido simples, que poderia ser transformado de múltiplas maneiras. Trabalhou dia e noite, produziu as amostras dentro do prazo. Os clientes americanos adoraram, nomearam a linha Nirvana. As encomendas começaram. Dentro de 1 ano, Krishnan havia pago suas dívidas. Dentro de 2 anos, estava lucrando novamente. Dentro de 5, sua empresa era o maior exportador de roupas prontas da Índia para os Estados Unidos. Ele havia ressuscitado do fracasso, mas agora sabia algo que não sabia antes. Reconstruir é mais valioso que construir, porque para reconstruir, você precisa ter experimentado o fracasso. Você precisa ter enfrentado a morte e escolhido respirar mesmo assim. Aos 61 anos, com uma empresa próspera novamente, Krishnan fez algo que a maioria dos homens nunca faria. Abandonou tudo, deixou o negócio para outras pessoas. Olhou para sua esposa e disse que queria começar algo completamente diferente. Algo que ninguém esperava. Ele havia ficado uma noite em um hotel em Nova York anos antes. Aquele hotel tinha uma qualidade que o assombrou. Não era sobre o quarto, era sobre como o quarto o fazia sentir. Havia luxo que não era arrogante. Havia sofisticação que era confortável. Havia beleza que era funcional. Aquela noite, plantou uma semente. Ele observou que Bombaim estava construindo um novo aeroporto internacional. A cidade estava crescendo, mas havia um vácuo no mercado. Não havia um hotel verdadeiramente luxuoso, próximo ao novo aeroporto. A indústria acreditava que hotéis de aeroporto deveriam ser simples, baratos, transitórios. Krishnan discordava. Ele sabia que as pessoas mais importantes chegavam por aquele aeroporto, elas queriam luxo imediato. Não queriam voltar para o outro lado da cidade. Queriam sofisticação dentro de minutos de sua chegada. Esse era um mercado que ninguém havia preenchido. Ele levantou capital, comprou 13 acres, contratou arquitetos, começou a construção de um hotel de 250 quartos. A oposição foi imediata. Políticos questionaram, jornais publicaram acusações. Construção foi parada. O primeiro-ministro pessoalmente enviou um investigador. A inspeção revelou que todas as acusações eram falsas. Em 1986, Leela Mumbai abriu. Não era um hotel, era um palácio que oferecia hospedagem. Cada detalhe foi considerado obsessivamente. Pisos de mármore e cristais em cada canto. Arte original em cada parede, treinada para antecipar necessidades. Um hóspede mencionou casualmente que adorava uma flor específica. No dia seguinte, aquela flor estava em seu quarto como presente. Histórias como essas espalharam-se. Celebridades o escolhiam. Executivos internacionais o preferiam a qualquer concorrente.